Beleza, aqui vamos resolver a página inteira. Essa questão 23 é uma questão fácil se tu entendeu que potencial é uma grandeza escalar. Aliás, quando falar em potencial elétrico, tem que aparecer piscando na tua cabeça que a grandeza é escalar. Te lembra que a gente, infelizmente, é viciado em grandeza vetorial. Olha o número 1. O potencial em O nas figuras 1 e 3 é dirigido para baixo. Não, né? Como é que o potencial vai ser dirigido para baixo? O potencial é escalar. A2. O potencial em O tem o mesmo valor não nulo nos três casos. Bom, agora é a hora da gente entender. Cara, isso aqui não é um corpo esférico. São três cargas que foram colocadas nessa maneira aqui. Essa esfera aqui é só para te entender que a distância das cargas ao centro é o raio. Então, tu quer o potencial do ponto O. Como é que se calcula o potencial de um ponto produzido por várias cargas? Somatório dos potenciais. Então, o potencial no ponto O é o potencial causado pela carga 1 mais causado pela carga 2 mais causado pela carga 3. Todas as cargas são positivas, todos os potenciais são positivos. O que é o potencial de uma carga? K vezes o valor da carga dividido pela distância que ela está do ponto. Gente, o K é sempre igual, o K é sempre igual e a distância é sempre igual. Qual é a distância que essa carga está do ponto? R, R, R. Claro que aqui o pontinho ficou deslocado, né? O pontinho tinha que estar aqui. Qual é a distância? O raio, o raio, o raio. Aqui as três, o raio, o raio, o raio. Se o potencial nesse ponto aqui produzido por essas três cargas der 20 volts, aqui vai dar 20 volts e aqui vai dar 20 volts. Porque todas as grandezas têm o mesmo valor. Então, a número 2 está certa. E a número 3 diz, o potencial em O na figura 2 é nulo. Cara, se a 2 está certa, a 3 está errada, né? Então, apenas a 2. Questão 24, uma questão da URGS de 2004. Vamos limpar ali a sujeira. Bom, o que acontece aqui? Campo elétrico uniforme, quer dizer, não precisa nem ver aqui, ó, já tem o desenho, tu sabe, né? Campo elétrico uniforme, tem aquelas fórmulas especiais só do campo elétrico uniforme. O que ele está dizendo aqui? Que as placas estão separadas por uma distância de 0,02, então aquilo que eu já te expliquei antes, a distância entre as placas são consideradas a primeira superfície equipotencial, e ele deu o campo elétrico que vale 5 vezes 10 na 3, que é uniforme. Aí ele pede os valores aproximados da diferença de potencial entre as placas e do trabalho. Bom, a diferença de potencial é a fórmula do VED. VAB igual a E vezes D. Nessa fórmula é bem comum colocar a distância, né, no lugar da distância, a distância entre as placas. O campo ele deu, que vale 5 vezes 10 na 3 newtons por coulomb, e a distância é 0,02. O que é 0,02? 2 vezes 10 na menos 2, 5 vezes 2, 10, e aí vai ficar 10 na 3 com 10 na menos 2, 10 na 1. Então nós temos um VAB de 100 volts. Entre essas placas existe uma diferença de potencial de 100 volts. Agora ele quer saber o trabalho. O trabalho é a carga vezes a diferença de potencial. Tu vê, é uma questão da URGS, é uma questão que tu não tem que pensar. É pura aplicação de fórmula. Qual é o valor da carga? 3 vezes 10 na menos 3. Isso acontece muito em eletrostática, tá? E o VAB é 100 volts. O que é 100 volts? 10 na 2. Então tu vai ter um trabalho de 3 vezes 10 na menos 1, que equivale a 0,3 joules. Então temos 100 volts e 0,3. Eletrostática, como é considerada uma matéria chata, uma matéria de muita fórmula parecida, eles colocam questões que não tem que pensar muito, que tem que apenas aplicar fórmula. O problema no dia do vestibular é lembrar de todas as equações. Mas, tirando isso, não é uma matéria que assusta muito não, tá? Vamos limpar e fazer a 25. A 25 é uma questão um pouquinho mais bem elaborada daí, tá? Por quê? Quando tem essas questões de duas cargas colocadas e pontos, geralmente o que eles perguntam? Campo ou força? E aqui é potencial. O que ele diz? Considerando zero potencial no infinito, a gente sempre considera isso, ele quer saber o potencial elétrico criado pelas duas cargas será zero também nos pontos. Ele quer saber quais são os pontos que o potencial também vai ser zero. Tem dois pontos aqui que o potencial é zero, tem que descobrir esses pontos. O que tu não pode te esquecer? Não tem como fazer desenho. Potencial é escalar.
Tu tem que testar. Claro que para te testar, né, olha só, no vestibular tu não pode perder tempo. O que é potencial? K vezes a carga dividido pela distância. Tu tem que achar um ponto que os dois potenciais sejam iguais e, claro, sinais opostos das cargas. Qual é o truque? Esses pontos estão sempre localizados próximo da carga de menor módulo. Por quê? Porque como essa carga é grande, tem módulo grande, se tu pegar, por exemplo, o ponto J ou o ponto I, que já são próximos da carga, o potencial criado por essa carga nesses pontos vai ser muito grande, e aí o outro nunca vai conseguir igualar. Então o truque é sempre testar primeiro nos nos pontos mais próximos. E aqui quantos pontos tem mais próximos? Só dois, né? O K e o L. Aí, por exemplo, eu desconfio que no ponto K o potencial é nulo. Confirma. O que é o potencial do ponto K? É o somatório do potencial 1 com o potencial 2. Não se esquecendo que devemos deixar o sinal. Então, o potencial do ponto K será o potencial 1, que é K, vezes. Quanto vale a carga 1? Mais 2Q, bota o sinal. Qual é a distância entre a carga 1 e o ponto K? Dois quadradinhos aqui em unidades arbitrárias. Mais K, quanto vale a carga 2? A carga 2 vale menos Q. E quanto vale a distância daqui até aqui? Um quadradinho, em unidades arbitrárias. Gente, dá para cancelar aqui, né, gente? E aí fica aqui, o potencial do ponto K é KQ menos KQ. Quanto é que é KQ menos KQ? Zero. Acabei de confirmar, então, que o ponto K é um desses pontos. Qual é o outro ponto, provavelmente, que o potencial seja nulo? O L, porque ele está mais próximo da menor. Quer confirmar? Confirma. O que vai ser o potencial do L? O potencial da carga 1 adicionado ao potencial da carga 2. Olha como dá certo. K vezes... Quanto é que vale a carga 1? Mais 2Q. Qual é a distância que o ponto L está da carga 1? Tudo isso aqui, né? Quantos quadradinhos nós temos aqui? 3? 6. Mais K, a carga 2 vale menos Q. Tu tem que botar o sinal. E quando é que vale a distância da carga 2 até o ponto L? 3 quadradinhos. Simplificando aqui, vai dar 3 aqui, né? O que vai ser? Desculpe, aqui não é o potencial do L, né? É o potencial do K, o potencial do L. O que vai ser o potencial do ponto L? KQ sobre 3 menos KQ sobre 3. Quando é que dá isso? Zero. Beleza? Letra E. K e L. Não confunde potencial com campo.